Podcast Café com Propósito. Olha aqui nós. Hoje, como sempre, mas cada vez encantada e reencantada com mulheres e profissionais de tamanha batalha, aguerrida, né, Rita? Ah, exatamente. Já agradecendo a honra da sua audiência, tá? Café com Propósito no ar, 18 horas, sim, agora, aqui para o mundo. Segue a gente aí no Instagram, @Café com Propósito. O podcast que abraça os... Os legados e os Ah! E os legados propósitos. de hoje? Me conta, Dai. Minha irmã, hoje temos doutora Juliana Fonte, delegada, diretora do Departamento da Mulher e Vulneráveis da Polícia Civil da Bahia, em que ela vai falar sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a menina, contra mulheres, contra a diversidade, gente. Maravilha. Teremos Silva Duarte e Graziela Duarte, mãe e filha, empresária, e Graziela que está graduanda em medicina veterinária, seguindo aí a guerrida com a mãe, isso é maravilhada demais. Ademilde Duarte, empresária, ela trabalha na linha de gerente de vendas e vai falar sobre liderança no varejo, como engajar times e aumentar resultados. Jorge Ribeiro, esteticista, cosmetólogo, ele vai falar sobre cuidados com a pele no verão, especialmente a pele negra. Úrsula Rabelo, CEO da Salvador Receptivo, ela vai falar sobre empreender no turismo. Gente, vida e carreira, os desafios para uma mulher, eu digo para vocês, na sociedade que vivemos, né, mas no passado não tão distante, ainda tem aí os desafios. E Fernanda Luz, com Gelato Lucy, que ela vai tratar sobre esse empreendedorismo. E o papo de vendas com Silvana e a sua convidada, Adriana Almeida, e o quadro Saúde Integrativa, Auri Silva. Vamos falar sobre inteligência emocional com quem tem propriedade, que é Pedro Cordier. Olha, vou te falar, gente, quantos legados, viu? A gente tá recheado o Café com Propósito, tá realmente com uma bancada de responsabilidade, Muita né? responsabilidade, E Ritinha. falando em responsabilidade, estamos aqui com ela para falar a vozes de muitas mulheres que passam, mas ela está aqui para não passar mais pela violência. Falar sobre 21 dias é uma campanha, esse 21 dias, doutora Juliana Fontes, prazer ter a senhora aqui, né? Senhora não, você, porque é tão jovem, mas tão jovem, e uma mulher à frente da defesa da mulher. Conta pra gente essa jornada. Olá. Quero primeiro agradecer, né, primeiro a Deus, né, acima de tudo, pela dádiva do conhecimento, por permitir conhecer, né, por ter vivenciado a cada dia, esses anos todos, na pauta da violência contra a mulher. Parabenizar a Daiane e Rita Brandão pelo trabalho, pelo serviço social que fazem, né? Porque o que a gente luta todos os dias, e principalmente como polícia, é na construção de uma sociedade onde a mulher possa viver com respeito, né? Que ela possa viver de uma forma livre de qualquer forma de violência, onde nós possamos como cidadãos, também viver sem violência. Então, esses 21 dias de ativismo, na verdade, ele era 16, mas no Brasil, que começava no dia 25, que é o dia da eliminação de toda forma de violência contra a mulher, e termina no dia 10 de dezembro, que é o dia nacional, o dia internacional dos direitos humanos, né? Porque a violência contra a mulher, na verdade, é uma grave violação dos direitos humanos. Mas aí no Brasil, a gente antecipou para o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, até levando-se em consideração que a maioria das vítimas são mulheres negras. Então, do dia 20 até o dia 10 de dezembro, nós intensificamos as nossas ações como polícia, no sentido de reprimir, de também levar uma conscientização e uma sensibilização à sociedade a respeito da violência contra a mulher e aos públicos vulnerabilizados. Sim. Aqui na Bahia, doutora, a gente sabe que a violência vem crescendo de uma forma, mas o público específico, a questão gênero, né, mulher, e na questão de raça, a mulher negra, as vulnerabilidades que vem de uma cultura, né, e determinadas linhas também da sociedade que limita isso. Quais são os tipos de violências que está mais acrescido aí, principalmente aqui na nossa Bahia? Bom, aqui a gente vê o acréscimo da violência física. A violência física, ela está em número superior, seguida da violência psicológica. Mas quando a gente fala de números, a gente, na verdade, tem uma subnotificação. Eu digo que os números exatos e que a gente sabe informar, de fato, são os feminicídios, porque os feminicídios está ali o corpo. É uma mulher morta e que, de fato, a gente pode dizer com certeza que aquela mulher morreu. E na Bahia, o ano passado, nós tivemos 100 feminicídios.
no período correlato a esse ano. E esse ano a gente tem uma diminuição de apenas 4% de 96. Esse ano nós temos 96 feminicídios. Mas em relação aos números, eu digo isso, que nem toda mulher procura uma delegacia de polícia, nem toda mulher procura uma rede de proteção. Ela está morrendo e ninguém Muitas sabe. mulheres têm medo, e aquelas mulheres que morrem são aquelas mulheres que não pediram proteção ao Estado. São aquelas mulheres que geralmente, o momento que ela acaba uma relação, é aquele momento mais perigoso na vida da mulher, o momento que ela precisa realmente procurar ajuda. Então, a gente tem a lesão corporal, seguida da violência psicológica, que são os números maiores, mas, como digo, subnotificados. Porque a mulher, ela precisa se encorajar, precisa se fortalecer e precisa, de fato, denunciar e sair desse ciclo de violência, né? Não é fácil. Só para pegar esse gancho do que ela falou, assim, a gente vê uma maximização, né, à tona realmente dessas violências. E aí a gente se pergunta, poxa, tanta campanha, né, tanta defesa, mas parece que vai aumentando. E é Brasil, tá? Estou falando Bahia, não estou falando Brasil. E até as pessoas mais de influência na internet também denunciando, o que dá encorajamento às pessoas, vamos dizer, né, não visíveis, invisíveis realmente para vir falar. Mas, doutora, a questão que eu acho não é nem o encorajamento, é realmente a defesa dela, né? Hoje existe a Casa da Mulher, que já é um ponto muito importante. Eu denuncio e tenho para onde ir. Porque onde está a minha defesa? Coragem eu já até tenho para fazer, mas e aí? Essa invasão dele ao meu território, né? Essa pegada minha numa virada de curva, ou seja, como se faz essa defesa? Porque eu acho que o ponto maior é esse. É a questão de eu me sentir abraçada mesmo pelo governo, pela prefeitura, pelos órgãos que me defendem, porque até então a gente tem muito, sim, o início de uma ideia colocada em prática, mas, de fato, a gente não tem a totalidade dela. A gente está em evolução, a gente está em construção, mas, assim, a proteção integral a gente não tem. Mas o que a gente tem é comprovado em números que as mulheres que morrem não têm medida protetiva. Então, o quão importante é medida protetiva, de fato, elas salvam vidas. Salvam vidas, porque aquelas mulheres que pedem proteção, elas não morrem. E aí o que acontece? A gente diz que a polícia por si só, a gente vai responsabilizar, a gente vai investigar os crimes, a gente recebe a denúncia, a gente requer medida protetiva, a gente investiga os crimes e a gente busca uma repressão, que o agressor seja punido. Mas a gente sabe que por si só, então, assim, é muito importante a atuação da rede, que a Casa da Mulher Brasileira é complexa, então eu entendo que como todas as mulheres mereciam ter uma Casa da Mulher Brasileira, porque o que acontece? Lá a gente tem um trabalho psicóloga, assistente social, tem a questão do emprego, né, que vai ter um encaminhamento dessa mulher até para procurar um emprego, para que possa ser independente também financeiramente. Né? Lá tem o Tribunal de Justiça está lá, o Ministério Público está lá, a Defensoria Pública está lá, para que ela possa também, além da questão criminal, poder resolver a questão de alimentos, questão de separação, de divórcio. Então, é muito completa, né? O nosso sonho é que esteja em todos. E agora, a gente está fazendo as tratativas, muito importante falar isso, para que a polícia técnica também vai estar presente na Casa da Mulher Brasileira. Então, nós já estamos organizando para que a mulher lá mesmo ela possa fazer o seu exame, né? O exame de lesão corporal, o exame sexológico. E estamos também trabalhando para que seja feita também a violência psicológica, que a violência psicológica é uma violência que muito maltrata, que é uma violência que eu entendo que é uma das piores, que fere a alma, né? E essa violência, para poder... Há, sim, também uma perícia da violência psicológica. Então, são lutas que a gente, cada dia, vamos evoluir, sim. Uma medida protetiva, esse agressor, ele também passa por um processo de cuidado psicológico? Sim, também passa. Existe no Tribunal de Justiça, os homens agressores, eles também passam por um curso, né, para eles poderem reavaliar, porque eles são muito importantes na construção, porque se a gente não trabalha esse homem, no próximo relacionamento ele vai repetir o padrão, que é um padrão que ele aprendeu na sua educação, porque ele repete aquilo que ele aprendeu durante a vida, ele vivenciou aquilo, ele está repetindo, tanto é que para muitos é normal, é naturalizado, ele não está fazendo nada, foi o que ele aprendeu, e a gente precisa desconstruir isso, a gente precisa desconstruir, o homem precisa entender que ele é uma parte importantíssima, né, nesse processo, né? Tanto é que agora, dia 6 de dezembro, amanhã é o dia do Laço Branco, um dia
chamar os homens também à responsabilidade pelo fim da Gostei, violência. laço branco, bem significativo, E né? domingo a gente vai ter uma caminhada na orla de Piatã, do laço branco, que são chamando os homens, mulheres também, nessa Sim. E corrida. como é que faz para participar dessa caminhada, As doutora? inscrições, elas estão sendo feitas no shopping. Eu posso passar o endereço direitinho aqui, mas as inscrições entra no site da SPM, SPM da Bahia, Secretaria de Políticas para as Mulheres, e lá tem um card, e aí você pode acessar e fazer essa inscrição, trocar um absorvente por uma blusa e participar dessa Poxa, campanha. legal, gostei. É algo assim que a gente vê que a violência, ela está em todas as instâncias, né, doutora? E a mulher, até naqueles níveis, né, que elas estão de certificações, de intelectualidade, de academicidade, todo um avanço necessário, mas ainda abarca todas umas medidas necessárias de enfrentamento e dela poder sair daquela zona conflituosa, né, e dela perceber também que está passando por aquela situação que muitas não reconhecem, né, e que passam um determinado filtro, situação, eu estou passando por isso, eu passei por isso. Aí nessas questões, como a Polícia Civil em si, nesse processo, está conseguindo resolver nessas situações de enfrentamentos, juntamente com todas essas orientações que é dada para meninas e as mulheres aí de uma forma geral? Daiane, o que é que a gente vê? É que ela é democrática, né? A violência doméstica é democrática e não tem classe social. Então, o que a gente faz, a gente tem a repressão secundária, que é com o agressor, mas a primária é através da conscientização. Eu digo o seguinte, eu como delegada de polícia, trabalho há 24 anos como delegada de polícia, e apenas no ano de 2017, quando eu assumi uma delegacia especializada no atendimento à mulher, foi que eu vim saber de fato o que era uma violência. Então, imagine quantas mulheres que eu trabalhando na polícia, não tenho vergonha de dizer, porque eu acho que todo aprendizado ele é necessário, porque transforma a nossa vida, e como transformou a minha, a gente quer transformar também de muitas outras mulheres. Então, assim, muitas mulheres sequer sabem que estão vivendo uma relação violenta, porque a gente naturaliza, é naturalizado. O controle, para onde você vai. A crença limitante de achar que aquilo é normal. E assim, quando fala assim, a mulher, o homem controla, você vai para onde, vai com quem, e aquele controle você acha que você confunde com amor. Isso é um ato de amor, não é porque ele me ama, né? E aí o controle, aí vai isolando, vai tirando você, sua mãe não gosta de mim, seu pai não gosta de mim, seu irmão não gosta de mim, e vai isolando, e vai tirando das amigas, e a mulher não vai percebendo, vai vendo aquilo como um amor, como um cuidado, como uma proteção. E quando você vê, você já está no controle, você já está isolada. Já está morta. E muitas vezes até morta, porque quando você se isola, quando tira uma mulher desse momento, ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem falar, ela não tem com quem se abrir. Vida, só tá com o corpo. Então acontece muito isso. Então, tem muitos casos que elas retornam, né? Mesmo passando por toda uma verificação, uma atenção, um atendimento humanizado, que é a Casa da Mulher, né, e os demais órgãos, elas passam por aquela questão ali, mas elas retornam para casa, né? E retornam para muitas. Então, como é que a gente consegue lidar com essas situações, doutora? E eu digo sempre assim, né? Se chegar 10 vezes numa delegacia, né, especializada, numa delegacia, ela tem das 10 vezes ela tem que ser acolhida, porque assim é muito difícil sair de uma relação. Então as pessoas apontam o dedo e aí dizem que a mulher gosta de apanhar, que está na relação porque gosta de sofrer, mas não é. Cada um tem a sua força e o seu momento. Porque o que a gente vai procurar é o quê? Acolher e fortalecer, para que ela possa entender que ela está vivendo e que ela possa sair daquela relação. Então o que é que a gente espera? A gente espera que a mulher tenha aquela atitude heróica, que ela seja, né? Que ela saia, que ela seja forte. E ela vai sair, não está ali porque quer, mas não, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua força, cada um tem a sua construção. E o que a gente tem que fazer é estender a mão para as mulheres. É estender a mão e dizer, tem saída, e a gente está aqui para lhe ajudar. E a gente está aqui para lhe fortalecer e não condenar. Porque eu digo sempre, que toda vez que a gente julga uma mulher, porque ela está naquela relação, a gente está calando muitas outras. Né? E quando a gente estende a mão, de fato, a gente salva vidas. O mundo, eu acho que está caminhando para uma questão de não julgamento e mais acolhimento. Eu acho que a gente está numa sintonia muito da humanização mesmo, né? Um olhar o outro agora. Não olhar só a minha história, mas olhar a minha história como a dela também, ou como a dele também. E essa parte também do homem, né, ferido, o homem com vírus, porque é uma sociedade mental de crenças, né, que ele vem de uma história também, e também tratar ele aí no lado psicológico, trazer uma cura para esse homem também é salvar até um casamento, salvar até uma união no qual ela pode até voltar mais curada os dois. E isso é um trabalho lindíssimo que vem através de órgãos, vem através de profissionais como a doutora que está aqui, e eu quero que fale com essas mulheres em casa. Como a gente pode chegar a essa nossa defesa?
O que a gente precisa, além de uma coragem, de se dirigir, o que a gente pode resgatar da nossa vida, como a gente pode sair dessa algema que tanto escraviza a gente. Fala aqui com elas aí pela voz da doutora que defende as mulheres, não é isso, Dai? Meu amor. Obrigada. Olá, gente. Quero dizer para todas vocês que vocês não estão sozinhas, que é importante, é muito importante romper o ciclo da violência, é muito importante procurar ajuda, porque sozinha dificilmente você vai conseguir sair de uma relação abusiva. Então, é importante denunciar, é importante procurar ajuda, porque dizemos todos os dias que o medo ele deixa você aprisionada, né? E que o silêncio ele mata. Então, enquanto há tempo, saia dessa relação abusiva, procure ajuda, procure uma delegacia da mulher. Em caso de situação grave de uma lesão, disque para o 190, tem o disque 180, o disque 181, ou procure uma delegacia. Mas saiba que você não está sozinha e que nós, a Polícia Civil do Estado da Bahia, está aqui para acolher, para investigar e para responsabilizar os agressores. E vamos fazer essa inscrição para domingo, né? Isso, a Né? caminhada. A gente espera Do Laço todos, Branco, né? todos e todas, né? Ah, eu quero participar, eu vou lá fazer minha inscrição. Que coisa boa, que coisa boa. Bom, muito gente, importante. Doutora, muito obrigada pela aceitação de estar conosco. Eu que agradeço. Levar tanta uma- informação, É muita né, Dai? informação, gente. E mulheres, a gente, Preciosas. é difícil, né? A gente sabe, né? Para sair de uma linha de conflito, de violência. A cultura pesa muito, os olhares perante a sociedade, aquele medo que elas têm, né? Assim como a doutora, eu né, vivo com mulheres, né? E elas relatam várias situações para mim. E são situações, Rita, que a gente tem que ser forte para passar para elas a melhor forma possível de como você deve caminhar, né? Pense no seu filho, pense em você, meu amor, viu? Pense em você, os riscos, né? As primeiras sinalizações que você sentir, vai procurar uma ajuda, vai procurar a delegacia, uma casa de vai procurar, mas não deixe acontecer o pior, viu? É. E doutora Juliana, muito obrigada. Tá Volte bom. mais vezes, viu, doutora? Agradeço, Daiane, agradeço, Rita Brandão, muito obrigada. E digo sempre que mulher nenhuma consegue transformar uma fera em príncipe. Perfeito. Já conta os contos de fada, né? Então, gente, agora a gente vai para outras duas mulheres, né? Mais Sil- 2 legados, 2 histórias, mãe e filha, não é Mãe e isso? filha, Silvia Duarte e Graziela Duarte. Vamos lá. Estamos de volta aqui, gente, com duas empresárias, mãe e filha. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de carreira, vamos falar de vida. Silvia Duarte, Graziela Duarte. Meninas, nos fala aí um pouco, né, Rita, sobre esse ato Claro. de empreender, esse movimento. Como iniciou, Silvia? Nossa, tem muito tempo, muito tempo. Esse ano, dia 16 de dezembro, faz 33 anos que a Veterinária Agrocampo iniciou. Fomos a primeira empresa Na cidade em si, né? na cidade a ter esse tipo de produtos, né? De rações, medicamentos, vacina, cuidado do seu animal. Sim. Qual a cidade? Valença. Valença. Nós temos 4 lojas em Valença. Então, você foi o primeiro ano Foi a primeira empresa. Pioneira, no caso, e com mulheres? de mulheres. Gente, então com pioneira amor, né? 2 vezes. Pioneira 2 vezes, Eu e exatamente. minha mãe, a gente começou devagarzinho e já tinha meus filhos, Começou né? aos poucos. E aí fomos aos pouquinhos, a gente conseguiu. Mas Naquela assim, esses época, no pouquinhos a início, gente era- sabe, Grazi, que tem um caminhar. A gente fala É. assim, né? A gente começou aos pouquinhos, chegamos até aqui. Você não imagina o tanto que se caminhou. E é justamente essa fala da vida e da carreira. Essa minha vida que eu fui trilhando até chegar onde eu cheguei. Como é esse empreender em uma cidade onde vocês são pioneiras? No caso, ela começou há bastante tempo, mas naquela época era de segunda, sexta, sábado, não tinha dia, não tinha dia. No caso, Começou- se chegasse um cliente, feriado, domingo, que a gente morava em cima, né? A loja era embaixo e minha mãe morava em cima. Chegasse um cliente 11 horas da noite, meu animal tá doente. Então, a gente abria a loja, atendia. Eu lembro uma vez que eu estava indo para a praia, né? Toda arrumadinha de biquíni. E chegou um cliente dizendo que o animal estava muito doente. Aí, o que eu fazer? Porque o que eu faço é com amor. Eu gosto de animais. Eu não tenho coragem de deixar um animal sofrendo para ir para uma praia.
Então, Perfeito. abri a loja para atender o cliente e eu fiquei até 11 horas do dia atendendo, e é assim. Já se torna propósito, É o né? propósito. Já se torna a minha carreira, meu legado, já se torna propósito, porque eu já estou aqui para servir. Pra servir. Eu já entendo que eu vou me divertir, mas chegou algo que é maior do que a minha diversão, né? Exatamente. Então eu já vou fazer o meu servir. Vou abrir a loja e vou deixar de ir pra Isso. praia. Isso, Isso é no caso, lindo. Eu era pequena, né, nova, mas eu já observava, eu já admirava, eu já via aquela situação e compreendia que o que ela estava fazendo era para ajudar. E foi nesse momento que eu comecei a ter a vontade de estudar, de fazer a medicina veterinária, já pensando nesse mesmo propósito que eu via ela fazer. E aí eu estava lá na loja, chegava o cliente, nossa, aquele medicamento que você me indicou salvou meu animal, que Nossa, estava isso lá é caído no chão. gratificante. Então eu ficava admirada, né, com aquela resposta, e eu pensava, não, é isso que eu quero para minha vida. É daí para frente que eu quero fazer. Desde pequena eu sempre tive vontade de fazer veterinária por isso, porque eu já estava ali, eu sempre, por exemplo, nesse dia mesmo, eu estava lá arrumado com ela, então eu já observava as atitudes dela, eu admirava, admiro, observo e me espelho. Olha que Entendeu? lindo. Então, um é fator isso pre- que me fez tomar essa decisão. E eu digo que a minha paixão, se você disser o que você quer fazer da sua vida, você faria de graça. É medicina veterinária. Mas, É minha mas, paixão. mas o propósito é de graça. Exato. Não tem nada O melhor do servir que, é de você, graça. do que você trabalhar numa coisa que você ama. Você ama. É. A E gente é faz por amor. o que a Que gente faz é maravilha, isso. né? Eu Agora, vou ouvir isso, né, Silvia? Ah, isso é gratificante. A Tipo gente. assim, o sonho que a veterinária Agrocampo estava Sim. faltando era de ter uma médica veterinária e está Uma prestes a se clínica. formar. E é o nosso planejamento. Olha que máximo. Agora tem o seguinte, a gente está falando muito do amor, a gente está falando realmente muito do servir, do propósito. Isso é belíssimo, que eu cheguei no ponto da minha vida profissional e que eu entendo onde eu estou com amor. Eu trilhei esse caminho, mas vamos falar das dificuldades também, porque é importante a gente falar como eu cheguei até aqui, enfrentando todas elas, né? A gente sabe que vocês não caminham sozinhas, que vocês formam também, né, sustento de famílias, porque vocês têm funcionários, né? Tem Muitos. colaboradores. Além disso, tem toda uma parte administrativa que a gente sabe que não é fácil, né? Em um país que oscila muito lá do financeiro, além de oscilar muito financeiro, a gente teve uma pandemia que veio aí para fechar e não abrir portas, né? Então, assim, todo esse conjunto de dificuldades, eu sei também que vocês passaram por alguns. Conta pra gente como vocês sobreviveram a isso. Foi difícil. Na pandemia, então, eu tinha 19 funcionários e aquele medo, né, das pessoas morrerem, aquela aflição. Eu falei, não vamos abrir, vamos fechar as lojas. E aí minha gerente, Gleide, chegou para mim e disse assim, não, nós vamos abrir, porque os nossos bichinhos precisam da gente. Assim como a gente vai para o supermercado pegar nossos alimentos, vamos sobreviver de quê nossos animais? Perfeito. Então vamos abrir sim, vamos nos cuidar, botar luva, botar não sei o quê, e vamos abrir, Vamos na fé. vamos na fé. E Determinação. vamos na fé, na raça, primeiramente com Deus, porque sem Deus nem tente, você não vai para lugar nenhum. E seguimos em Fui frente. caminhando. E, Isso, e né? manter esses 19 funcionários, gente. E continua com hoje- 19. Às vezes tá até Uau, consegui! crescendo mais. Eu acho que agora já tem mais. Já tem mais, né? É, porque já tem uns novos colaboradores na outra loja. Porque como são 4, Então, Deus está presente aí, né? Sempre. Sem Sempre, ele a gente não sempre, tem como sempre. continuar. Agora, vocês fazem essa parte também como você fala, não só do medicamento, mas receita como a parte de atendimento. é como se Não fosse uma farmácia veterinária. Isso. A gente trabalha como farmácia veterinária e produtos como ração, produto do agro, adubo, Mas não- toda a parte do agro. Não tem a parte hospitalar, A parte não. hospitalar é a parte que a gente vai implementar em breve. Então tá contando já aqui no podcast, né? Já. A nossa- 2026 a gente está com essa parte? 2027. Porque a gente 27, tem né? formatura até sair o CRMV. O projeto já está na ideia, exato. vai sair do papel, vai começar daqui que a gente Começar- passa, bota um ano aí 2026. fazendo, porque exatamente. um hospital não é E fácil. a gente vai né? conjugar, né, a veterinária Agrocampo com a clínica. Então, se o cliente chega com seu animalzinho atropelado, por exemplo, doente, alguma coisa assim, que sempre acontece lá na loja chegar desde sempre, a gente fica sem saber o que fazer, assim, meu Deus, né? Já tem a clínica da Graziela para atender. Graziela Duarte. Grazi, eu estou aqui observando vocês duas, né? Todo esse laço de mãe e filha, essa sintonia. E nesse processo que você está aí, graduando em medicina veterinária,
Eu acredito muito na base familiar, todos os conceitos ali, né, preconizados. E você, qual a colocação que você pode sinalizar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando em casa, sobre a família em si, os valores ali cultuados, né, e esse consenso que você tem com sua mãe, que é algo assim que é inquebrável? No caso, é muita admiração. Muita admiração, é a gente com muito diálogo, muita parceria. A gente sabe que todo mundo tem as suas diferenças, mas com o diálogo, com a parceria, a gente sempre resolve tudo, chega num consenso. Por exemplo, eu tenho uma opinião, ela, não, mas será que vai dar certo? A gente vai e tenta, implementa, entendeu? É assim, é união. É uma parceria. família, é parceria, Parceria, união. amor e tudo dá certo. Quando se uma achar, não, pode ser que eu caia aqui, não tem problema, a outra tá ali para apoiar. Sim. Se eu tenho que fazer alguma coisa, como eu me afastei da gerência da loja, não presencialmente, mas ela tá lá para apoiar. E aí eu retorno, aí ela vai, passei um fim de semana, eu venho no fim de semana, dou uma passadinha nas lojas. Então uma complementa a outra, é uma parceria que, graças a Deus, é o que eu sempre sonhei desde pequena, é seguir. É o respeito, né? O Exato, respeito. também. Porque Prioridade. O ouvir, ele é um respeito. Quando eu te ouço, eu estou te respeitando. Porque às vezes você está ouvindo, você não está absorvendo nada. Aí você não está respeitando nem a pessoa, nem ouvir, fingindo que está ouvindo, né? E o ouvir é importante, porque quando eu ouço, eu vejo sim onde você tem razão, onde eu posso te seguir, aonde eu posso deixar assim, faça. Né? Que também tem uma confiança nisso. Isso é muito bonito, porque a gente que fala mãe e filha, querendo ou não, a gente tem um poder maior da mãe, né? Porque a gente tem já uma experiência da vida, a gente não quer que o filho passe por aquilo, então a gente não vai às vezes ouvir porque a gente já acha que a gente sabe. Mas aí vem então essa colocação do igual, né? De duas mulheres crescendo juntas, não importa se é mãe ou filha, que se respeitam, se somam, né? E que uma substitui a outra quando não está. E quando estão as duas, somam. É porque isso é nós lindo. sabemos separar, né? Porque o comércio, né? Se trabalha com família, tem que saber separar. A parte da família e a parte do comércio. Na loja, ela é o quê? Ela é minha funcionária. Ela é minha gerente. Né? Em casa, ela é minha gerente, minha funcionária, minha amiga, minha irmã, meu tudo, meu braço direito, meu braço esquerdo, meu tudo. Vestir esse arquétipo não é fácil, É difícil, porque tem gente que controle mistura as coisas, né? emocional. E a gente se dá bem, a gente consegue se entender. É muito bom. Minha filha, eu sou assessora de imprensa na empresa dela. E mãe e filha também. Então. E lá ela é minha chefe. Então, eu não sou a mãe dela lá. Eu Isso sou a que é mãe dela. importante. Isso que é importante. Esse entendimento emocional é muito importante. Não se sentir né? humilhado por, né? É, Tem quando ela pessoas tem se que sentem colocar uma humilhadas. ordem, ela coloca. É. Ó, tá errado isso. Tem que ser assim, assim, assim. Eu digo, ok, tá mesmo, é verdade. É verdade. E a gente Essa sabe é a soma. reconhecer, é a parte mais importante. A gente tem que saber reconhecer. Agora, esses produtos todos, você tem parceria com os produtos? Como foi você colocar? Porque é uma farmácia, não é É uma isso? farmácia. E essa São 4 farmácia, lojas. vocês começaram como? Vocês começaram a fazer uma pesquisa? Como é que esses produtos todos chegaram até vocês? Olha só, eu comecei com uma portinha pequenininha, com meia dúzia de medicamento. E aí eu fui tentando, né? Eu tinha muito conhecimento na cidade. E aí fui tendo parceria com os fornecedores. E hoje a gente é bem atualizado. Tipo assim, se lançou um produto ontem, hoje eu quero estar na minha loja. O fornecedor já passou, a Silvinha já temos esse produto que está atualizado. Quando o cliente fala, se você tem tal produto, tal ração, se eu não tiver, a gente consegue. Às vezes Esse a gente produto- até apresenta o produto É. pro cliente, o cliente às vezes não conhece. perfeito. Aí a gente apresenta Tem o que- produto boa novo, vendedora, a né? atualidade. Nós somos uma boa vendedora. Essa Sempre parte- Valença, ou vocês fazem também esses produtos online para outras regiões? Fazemos online, no caso, só as lojas físicas, né? Mas E vendas na cidade. Vendas na cidade. Cidade e também tem as ilhas, porque como Valença é turística, né? Questão de Morro de São Paulo, Gamboa, nós temos muitos clientes de Morro de São Paulo, Gamboa, Boipeba. Boipeba, todas aquelas ilhas ali próximas, Olha, a que gente faz as maravilha. entregas. No cais, por exemplo, bota na lancha e todo mundo Agora, recebe olha, seu produto. você vai dar o @, da loja, que com certeza tem, tá? Tem. E falar para o pessoal de casa por que deve levar o seu bichinho ou tratar o seu bichinho nesta loja, que é o meu legado. Aqui tá todo mundo em casa te ouvindo. Olha só, a Agrocampo trabalha com amor. Então, se você ama seu bichinho e quer
que ele seja bem tratado, bem cuidado, com produtos de qualidade, vá na Agrocampo, porque a Agrocampo ama o que faz. Arroba vet.agrocampo. A vet. Vet.agrocampo. Agrocampo. E você encontra tudo lá pro seu pet. Tudo. Não é E isso? se aí não encontrar, a gente dá um jeito de encomendar e conseguir. Menina, muito obrigada pela honra, né, de contar aqui um pouco da história de vocês, o legado, incentivar, mostrar a gente o que é trabalhar com amor. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a Nós que vocês, Deus agradecemos. abençoe. Viu? Ô, gente, Silvia, Graziela, sempre é um prazer tê-las aqui. Mulheres de muita fibra, né? Deus abençoe, continue abençoando, Amém. determinadas, Amém. coragem sempre. Agrocampo na cidade de Valença, mulheres aí à frente de negócios. E vamos Uau. para outra mulher maravilhosa, Quem é essa mulher maravilhosa? Ademilde Duarte. Uau! Então, Dai, voltamos, hein? Dai estava ali nos bastidores, né, tirando fotos. Eu digo, chegamos, estamos aqui. O pessoal em casa gente. já querendo saber quem está aqui na Meu bancada. Deus, gente, mais uma maravilhada. Silvia, não, Ademilde Duarte. Gente, os sobrenomes aqui. Foi uma coincidência hoje, né? A Ademilde, ela vai falar do que a gente Meu estava falando amor. aqui no finalzinho sobre vendas. Liderança no varejo Uma aí. mulher falar sobre vendas. Aposto que essa venda sua tem muito psique também aí envolvido, né? Com certeza. Não é somente a técnica. Não Conta pode. pra gente. Gente, é um prazer estar aqui, vocês duas. Obrigada, Dai, pelo Ô, meu convite. amor, estamos juntas. E respondendo, Rita, a sua pergunta, venda hoje, antigamente, as pessoas quando davam errado na vida, que era assessorista de elevador, aí não dava, aí alguém pediu uma indicação, bota para vender aí, bota para vender aí. Tô Como se precisando aquilo- de dinheiro, né? Era como se aquilo fosse qualquer coisa. Hoje não. Hoje a venda é hoje ela é um processo, ela é gestão. Hoje venda é cuidar do cliente. E para cuidar do cliente tem que trazer a parte emocional, né? Tem que trazer as técnicas, tem que trazer principalmente o servir. Então hoje não é só vender. Perfeito. E a mulher está nesse cenário é um desafio, porque isso era ocupado por homens, né? Era uma atividade que era ocupada por homens. Desde os cambos, quem é que tinha o que trocar? Era o homem. Eu tinha o feijão, aquele sal. eu tinha um feijão, você tinha um arroz, né? Então, eram homens que faziam isso. Então, hoje, a mulher está no cenário de vendas. Ela é mais do que uma vencedora. Você acha que essa parte da psique de saber como funciona o meu cliente, por isso, emocionalmente, eu vou também, né, acompanhar ele aqui e trazer um novo olhar para ele. Você acha que foi um pezinho da mulher nessa parte aí? Sim, claro. O que acontece? Hoje, como venda ela é um processo, venda ela antigamente era só encantamento. Hoje não, hoje é técnicas, hoje é você entender o seu cliente. A própria programação neurolinguística, ela fala sobre isso, né? E ela traz também o espelhamento. O que é que meu cliente precisa? Que é a escutativa, é você escutar, é você entender o cliente, é você perceber o momento do cliente. Porque não é só vender. Hoje, a venda ela é uma experiência de compra. Perfeito. Né? Então, a Eu tenho que experiência me de sentir compra, ali, né? pronto. Então, não é só vender. Eu não vou lá bater uma meta com você. Eu vou lá fazer um negócio para você. Eu vou lá fazer algo que faça sentido para o seu dia a dia. Eu vou lá ser complemento do seu negócio, entende? Então, Perfeito. hoje é completamente um outro cenário. O seu campo de venda é mais qual? A minha área ela é alimentar. Tá? Eu sou gestora da Sorte, que é uma distribuidora, indústria e distribuição, né? É um play em food service, e eu sou especialista no varejo. Então, eu cuido de varejo. Então, eu cuido do mercado, o que você vê no Rede Mix, o que você vê no Açaí, o que você vê no seu mercado de bairro do lado da sua casa. Tudo isso perpassa por uma gestão de varejo. E é isso que eu faço. Então, eu cuido para que você tenha um produto no mercado para que você leve para sua casa. Isso tem todo um impacto aí, né, Ade? Principalmente as novas tecnologias e os novos hábitos aí do consumidor. Como é que você está conseguindo lidar e liderar as equipes para o bem atender da melhor forma possível esses novos consumidores? Na verdade, esse é um assunto que eu estou até pesquisando, né? Eu faço mestrado de administração na UFBA e meu tema é justamente a liderança. E o que é que eu estou pesquisando? Quais são as competências e habilidades que os líderes devem ter para gerar resultado com o seu time? O que é que eu preciso ter com essa tecnologia? Nessa era digital. O que é que a transformação trouxe de benefício? E são vários benefícios. Porque hoje a transformação digital ela me traz dados. Eu consigo gerir, estando aqui no Brasil ou alguém fora do país. Sem contar a informação de forma
factual, né? Pronto, Aqui e então a agora. velocidade. Então a velocidade traz você tomar decisões certas, né, e próximas. Qual é o grande desafio de tudo isso? É você tratar com essa velocidade, tratar com esse dinamismo que é a venda, que é o próprio varejo, e você permanecer cuidando de Sim. pessoas. Esse- Então, o desafio é hoje. É a tecnologia Não é pouco não, viu? É muito. associada grande, é um desafio muito grande. é. É você utilizar da tecnologia e você não perder o cuidado com a pessoa. Ah, isso aí que É. gente. É isso que É ir para a precisa, né? tecnologia sem perder o humanismo. Exatamente. Porque essa velocidade faz com que seja mais Sim. rápido, com mais dificuldade do olho no olho. Então, é disso que eu pesquiso. Né? Eu tenho feito essa pesquisa justamente por isso. Porque eu acredito que nós temos Sim. foram vários benefícios, né? Acelerou, funciona, você consegue mensurar, você consegue criar estratégia, você consegue ver as lacunas, você consegue ver as coisas que não estão funcionando Sim. com facilidade, que você tinha meses até para você Sim. fazer um estudo nisso. Hoje não, hoje eu consigo entender tudo. Em questões Vamos, assim de- vamos para as partes hoje que não funcionam mais. Uma venda que não funciona mais. De que forma ela está errada? Você fala, ó, essa venda aí, vamos dizer, tá ali uma plaquinha no supermercado, produto tal. Pegue 3 e compre 2 e leve 3, né? Sim. Então a gente tem essa aqui, promoção tanto. Esse nome promoção, pegue tanto e leve tanto, isso funciona? Funciona Olha, bastante. e é antigo, e Funciona, clichê, mas o um clichê clichê que dá funciona. dinheiro. Funciona bastante. O que precisa ter é coerência. Isso. Que às vezes a embalagem econômica ou essas ações, elas não casam. Por exemplo, 3 produtos dá R$100. E eu estou propondo o mesmo 3 pelo mesmo 100. Então, aqueles 4 produtos, eu tenho que ter 4 produtos para que vender 100, para que isso seja atrativo. Sim. Porque hoje, o nosso cliente está inteligente. Sim, com Né? certeza. Hoje, com os e-commerce, que é o quê? Que nós já estamos falando sobre o Big Data. O que é Big Data? São dados, são muitas informações de Sim. dados que são transformadas para poder gerenciar e validar a necessidade do cliente. Então, os e-commerce está funcionando muito. Então, com o e-commerce, todo mundo está sentando Sim. para poder comprar, para ler, para saber. Não é mais como antigamente, Não é não. vovozinha que ia no mercado comprar. Sim. Não é mais isso. Então, hoje, o que acontece muito nessas promoções, se ela tiver coerência, se ela tiver dentro da ética comercial, ela vende muito. Hoje, os atacados têm. Compre 3, a partir de 3 é Y. Então, aquilo ali gera uma demanda de venda muito grande. Só que tem algumas, nessa confusão comercial, algumas que ela não denota dar vantagem para o cliente. Que um negócio desse tem que fazer ele levar mais, levando algum tipo de vantagem. Sim. Entende? Perfeito. Então, quando isso acontece, gera muito, acontece muito. Isso são, na verdade, aberturas para nós que somos vendedores, somos gestores, que quando a gente senta para negociar, esse é um atrativo muito grande para o comércio. Ademildes, a gente falar de pessoas, eu estava lendo um livro, né? Que lidar com gente não é recurso, né? Gente não é recurso, e sim personas, né? Comportamentos, atitudes. E as novas lideranças precisam lidar com gente para extrair resultados. Dentro desse patamar de gente, de novas técnicas de venda, a gente sabe que tem todo um lá atrás, um trabalhar para que a equipe consiga dar resultados. Como é que você percebe a liderança comum que ainda é existente, né, que é a liderança tradicional, para essa liderança que busca resultados? Qual que você percebe que, de fato, vem a angariar aí nos espaços organizacionais e que está surtindo um certo efeito? Tá, pronto. Hoje a própria, quando fala de tecnologia, que fala dessa revolução, Sim. né, que é o 4.0 hoje, a tecnologia 4.0, ela traz esse apelo, ela fala sobre isso. Antes, quem falava em ser feliz enquanto trabalha? Não se falava em ser feliz enquanto trabalha. Hoje já se fala, todos os estudos hoje já traz isso, né? Nós temos Maria Freire, que ela traz isso. Quais são as habilidades e competências de fato que o gestor precisa ter? E verdadeiramente, eu tenho uma base comigo que eu digo o seguinte: nós não somos recursos, nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós precisamos ser ministrados com humanidade. Não dá para ser de qualquer jeito. Não dá, eu tenho uma meta, eu tenho uma pressão, eu tenho um objetivo, e isso não pode sobrepor a minha meta, a minha necessidade Ao de meu vender. propósito, né? Não pode sobrepor o ser humano, né? O cuidado do ser humano. Então,
Nos dias de hoje, que antigamente nós tínhamos uma liderança autoritária, nós tínhamos uma liderança que normalmente tínhamos medo. Quando falava de, vamos ali na sala do gestor, a pessoa se desesperava. O que é que vai me chamar, né? Era quase chamar para um RH, porque tinha medo disso. Então, hoje, uma liderança que gera resultado, ela perpassa por você conhecer o seu time. Você dá autonomia ao seu time. Você empoderar de forma guiada o seu time. Perfeito. Eu fui gestora Aproximação, na 3. né? Exatamente. Eu fui gestora na 3 Corações, eu aprendi com o Gilmar, que é o Chitão lá, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, confiar e checar. Confiar e checar. Então, é importante hoje, numa liderança atualizada, dar autonomia para o seu time. Ela tem que confiar no time, ela tem que delegar, ela tem que gerar caminhos para que ele execute. Ele precisa enxergar. Então, o verdadeiro líder hoje, para gerar resultado, ele tem que trilhar aquele caminho junto. Sabe aquela história do mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém? Isso é mais do que verdade, porque a liderança hoje, ela precisa ser acolhedora. Quando eu digo acolhedora, eu não estou dizendo besta, eu não estou dizendo ineficaz, eu não estou dizendo amiga, eu estou falando de uma liderança acolhedora. Uma liderança acolhedora, ela vai trazer para o indivíduo um fato que não se falava antes, que é o desenvolvimento humano. Perfeito. Técnicas de venda independe do nicho. Em qualquer nicho, se eu tenho uma técnica de venda, eu vou vender qualquer coisa? Claro. Se você sabe vender, você vende de água a automóvel. Até ex-marido a gente vende. Mas esse é até mais fácil, porque se é ex, a gente faz um encantamento que consegue vender rápido. Consegue vender rápido, né? Mas como me conta só essa parte de essa mulher, né, que veio para esse mundo novo, onde as mulheres também hoje caminham junto com todo mundo, esse acolhimento, dessa igualdade. Esse recado de empoderamento nessa parte que era tão masculina, que era vendas, né? A história nossa começou com essa troca de produtos, no comércio dos homens, né? Onde as mulheres nem falavam, ficavam em casa ali fazendo peixe, fazendo a comida. E elas não participaram dos escambos. Exatamente. Aí surge a mulher e hoje a mulher está no mundo, se não, quiçá mais que os homens, não é isso? E como essa representatividade através de você? Aqui, ó, as mulheres querem te ouvir. A inspiração. Na verdade, mulher, ela tem que tomar uma decisão. Esse lugar não era nosso. É nosso, mas não era entregado, não era entregue para nós. Então, ela precisa decidir, né? Eu sempre digo que a decisão de fazer o melhor, de entregar o melhor, vai fazer ela ser o que ela quiser em venda, advogada, nutricionista, o que ela quiser fazer, né? Então, o que as mulheres precisam é, primeiro, buscar e se enxergar como um todo. Entende? Se enxergar como um todo. Quais são meus gargalos? O que é que eu preciso? Porque falar de se empoderar, falar que você é potente, que você entrega, que você é boa, que você pode, é fácil. Mas para que a gente ouça isso, tem os bastidores. Minhas travas. O que é que eu não entrego? O que é que eu não faço? Quais são as minhas dificuldades? É se enxergar primeiro. Se enxerga, se escuta, entende o que é que não está funcionando e vai lá e faz. Vai lá e faz, porque não tem nada que impeça da gente fazer o que a gente precisa ser feito. Agora tem que decidir. Tem que decidir todos os dias vencer. Sabe? É como uma conversão diária. Eu decidi vencer. Eu tenho no meu dia a dia meus próprios como eu falo, meus mimos, minha forma de lidar comigo mesmo. E eu digo, ó, o dia não está bem, mas vai ficar bem, vai acontecer. E outra, nada supera o trabalho. Perfeito, nada verdade. Supera. Se a pessoa trabalhar, se a pessoa se determinar, se a pessoa se enxergar, encontrar o seu próprio propósito. Qual é o seu propósito? Porque eu estou aqui tem um propósito. O que me trouxe vir aqui aceitar o convite de Dayana? O que é que está por trás disso? Então, o meu propósito vai me mover e vai me fazer sentar aqui nessa bancada. Que lindas palavras, né? É verdade. Olha, maravilhada, viu, Rita? gratidão pela sua presença, né? Essa voz que faz a gente olhar
de outro ângulo, né? Como você está falando, uma coisa importantíssima você falou. Não é só a minha entrega, mas olhar ainda onde eu não estou entregando. Então, olhar para mim mesma é olhar para minhas barreiras que eu mesmo crio. Então, eu preciso olhar para elas não existirem mais. Isso é fantástico, isso é lindo. Palavra linda. Sou muito obrigada pela sua presença, viu? Aqui no podcast Café com Propósito. Dai, obrigada por você trazer ela. Gente, eu sou maravilhada, eu sou agraciada por ter mulheres, ter pessoas assim na minha vida e que aceitam vir, viu, Ritinha? Porque tem muito para falar, né? Obrigada, meu amor. Propriedade, de técnica, de liderança, de experiência, gente. Fantástico. É a Denildes Duarte. Tá mestranda, né, Dê? Sim. Eu tô já nos 44 segundo tempo, Sim. porque você, mãe, eu sou mãe de 2 filhas, uma de 15 e uma de 13, né, com vida, com casa, com cachorro, com trabalho, com time, e ainda estudar, então assim, eu tô já me tranquei um semestre e já tô na prorrogação, então até fevereiro eu tô escrevendo, você sabe, eu falei, eu vou ver, na verdade era da semana passada, eu não pude estar aqui, porque eu justamente estou escrevendo, estou pesquisando, e não é fácil, mas é possível. Mulher Perfeito. elástica, né? Dai? Meu e por falar em mulheres que empreendem, a gente vem aí com duas. Sabe quem? A gente vem com a Gelato, Lucy Gelato, que ela vai, é Fernanda Luz, que ela vai falar sobre essa trajetória deliciosa que é o sorvete. E vamos com Úrsula Rabelo, que ela vai falar pra gente sobre caminhar no turismo, CEO da Salvitor. Vamos. Voltamos com mulheres extraordinárias, né, Rita? Extraordinárias de grandes legados, gente. Você sabe o que é uma mulher estar à frente do sabor que a gente ama, que é gelados, que são sorvetes, mas não são só sorvetes, são artes de sorvete, tortas, né, copinhos. A gente tem decorações de bolos, gente, tanta coisas maravilhosas. Fernanda Luz vai contar pra gente como ela iniciou e como ela está à frente desse legado delicioso. Úrsula Rabelo também, né? Salve Tu, aquela que leva o seu translado e faz o receptivo, recebendo as pessoas do evento com aquele sabor de Bahia, de soteropolitano. Úrsula, conta pra gente aqui como é esse sabor de empreender com o turismo. É maravilhoso, né? Trabalhar com o que se ama. Eu amo pessoas, amo receber, amo estar ali no receptivo com elas, nessa cidade incrível que nós temos, que é Salvador. Para mim é um prazer, uma maravilha trabalhar com turismo e estar recebendo o nosso público aqui, né? E estamos com novidade também, hein, Rita? Novidade do verão. Olha! Escuna Gospel Salvador chegou. Isso, a gente já tem para o perfil, para quem não é gospel, mas agora a gente está iniciando esse projeto agora de verão. A gente está vendo essa fome aí de muita gente gospel, então a gente separou. Sim. E a Escuna Gospel, ela tá saindo agora dia 14. Vou fazer o merchandising aqui, posso? Claro. Dia 14, com louvor Sal da Terra. E dentro da Escuna a gente tem ali um ambiente de louvor, onde a gente vai adorar. E temos também o open bar, a gente tem um barman que faz ali uns drinks exclusivos, bem geladinhos, sem álcool. E a gente segue até a Ilha de Taparica, que é onde a gente faz a nossa pausa, ali no restaurante Manguezal. É um restaurante bem instagramável, tem aquele mar caribenho, tranquilo. A gente fica ali, faz uma pausa. Tem algumas programações, eles têm jet ski. Vou voltar, pode cortar, né? Temos também uma programação com eles lá. Quem quiser tem jet ski, tem várias atividades. Se você quiser tomar um banho, se você quiser uma rede para dormir, o restaurante também tem. Delícia! E aí é para aproveitar, é para passear. A gente vai falar sobre mais esse projeto, mas a gente também vai falar sobre os translados, né? Que são as vans. Como é que a gente pode adquirir essas vans? Quais são os critérios? Pessoas, os eventos que você trabalha. Mas vamos pro sabor do gelato. Como é que iniciou isso, Fernanda Luz? O nome já diz, Fernanda Luz. Traz luz, não é isso, Fernanda? A gente trouxe o nome para o nome do gelato, né? É Gelato Luce, que significa sorvete luz em italiano. Então foi uma forma de a gente trazer. Então, tudo é origem, tá vendo? Pois é, até na logomarca a gente tem como se fosse um pontinho de luz, que também representa isso, né? E a gente começou fazendo sorvete em casa, a gente fazia para consumo próprio. E foi uma coisa que foi despretensioso, foi crescendo durante a pandemia. A gente foi testando novas receitas e amigos e familiares ficavam pedindo e falando que a gente tinha que vender aquilo. E a gente meio sem querer investir muito nisso, porque eu e minha mãe, que é minha sócia,
As duas trabalham, a gente estava no lockdown de home office, mas ela tinha a Sim. carreira dela, eu tinha a minha. Então era mais um passatempo durante esse período que a gente ficou preso dentro de casa e que acabou no boca a boca virando um grande negócio, graças a Deus. E esse desenvolver que a gente vê que a Gelato, ela traz essa parte de não é um sorvete, eu não olho para um sorvete. Eu olho para uma obra de arte ali, saborosíssima, né? Obrigada. Quem trouxe esse design, né? Essas ideias? A gente fugiu, assim, do sorvete tradicional, que você pede uma bola, né? Você bota na casquinha, num potinho. A gente morou muitos anos nos Estados Unidos e lá tem uma cultura de torta de sorvete, de bolos de sorvete. Essa cultura Então, foi isso que a gente trouxe a vontade, né? E o que a gente já fazia de sorvete em casa para o formato de tortas. E lá, a gente sabe, né? O americano, ele é muito exagerado, né? Então, é tudo com muita coisa. Então, a gente acabou incorporando um pouco disso. A gente bota muita coisa em cima do nosso sorvete no sentido de coberturas, de calda, a depender do sabor, né? Do biscoito, do que for. Então, fica um negócio mais bonito. Não fica um farelinho de algo misturado no sorvete. Ele tem uma apresentação como se fosse mesmo um bolo, uma torta com um design. E a gente vai falar sobre esses sabores, sobre entrega, né? E sobre o espaço físico, mas eu quero saber de Úrsula, né? Como é que a gente pode contratar essas vans maravilhosas? Eu quero falar, gente, que eu já fiz vários, né, eventos com Úrsula, assim, primorosa. Inclusive, a revelação de minha neta foi a van assaltou, levando o povo todo pra lá, viu? Marajuba. Você também ia, só que você não pôde ir. E aí na van de Úrsula. Quais são os critérios? Aí chega aí um evento, você vai receber no aeroporto essas pessoas. Se recebendo no aeroporto, você faz esse translado, é um grupo. Mas aqui também pode se fazer. Como é que a gente entende isso, o que é um receptivo, né? O que a Salvitor faz de translado e receptivo. Porque a gente entende o seguinte, receptivo é uma coisa, translado é outra. Isso. Junta esses dois e conta pra gente. Vamos lá. Então, vocês querendo contratar, né? Vai ter o contato aqui, tem o nosso Instagram. A gente tem uma equipe comercial que lhe atende. A primeira demanda é entender o que você precisa, né? O que é que tá acontecendo, qual é o evento, o que é que você precisa ali pra gente definir, né? Te mandar uma cotação assertiva e definir. Eu preciso que eu tô recebendo 50 pessoas de São Paulo para uma palestra que é no hotel. Perfeito. Como é que a gente faz? Pronto, agora mesmo comigo. 50 pessoas, a gente vai estudar a malha aérea, ver o horário, ver o que é que você precisa, se é um ônibus, se é uma van, mandar uma cotação para vocês. E estaremos lá no aeroporto, a gente tem uma equipe hoje, né? Aí você vai me passar o perfil, se é, né, do palestrante, como você falou aí, é um evento para 50 pessoas. Porque até os próprios atendentes, né, quando a gente se fala de um receptivo, a gente personaliza isso, né? Cada um tem uma necessidade. Eu não posso atender um idoso, eu não posso atender uma família que vem de lazer e uma pessoa que vem em busca de conhecimento, né? Um palestrante. Então, a gente define a sua necessidade e coloca ali de acordo com o seu perfil. Se você está vindo para celebrar, a gente já coloca uma baiana, já coloca algo mais animado. Mas se você já está vindo já para o business, também a gente coloca ali alguém mais ao seu critério, que tenha a sua altura para estar conversando com você, lhe atendendo. Um carro executivo, né? A gente tem, por exemplo, o Augusto Cury. Quando ele vem, ele sempre fecha conosco, é nosso cliente, faz parte do nosso portfólio. É maravilhoso. Ele sempre vem, ou em eventos, ou a Praia do Forte, ele sempre vem conosco, ele ama a Bahia. Uma vez por ano, ele pinta por aqui. Além dessa baiana, qual a degustação aí que eu tenho nessa van deliciosa da Salvitor? E a gente tem água, a gente tem a cocadinha, o tempero da Bahia, o coco não pode faltar. Se precisar também, água de coco. Fitinha do Bonfim tem? Tem, se o cliente quiser também tem. Então o cliente, você vai dar um leque de opções do receptivo, do translado, e ele ali dentro do seu estudo já com o cliente, né, sobre esse evento, é que a gente vai fazer essa magia acontecer. Né? Isso, eu geralmente eu encaminho para vocês o portfólio. A gente tem portfólio de brinde, se você quer colocar um brinde personalizado. A gente tem kit lanche, que às vezes tem gente que vem do sul, pega 2 voos, chega aqui à noite, às vezes está no evento, não, eu quero colocar um kit lanche para quando ele chegar, né, geralmente as grandes convenções. A gente atendeu agora mesmo a convenção da Tapaia, 500 mulheres em Sauípe. Teve o kit lanche para elas, porque algumas vieram Roraima, aí passou o dia todo viajando, chegou à noite. Então ela já chega, já recebe o kit lanche dela no aeroporto, uma água, um lanchinho, uma maçã. Então todo esse cuidado é a parte do receptivo, né? Ele receber, saber receber bem, receber na Bahia com a sua necessidade, com seu carinho. E personalizado, quando se trata de evento, a gente coloca a marca branca. Olha, gente, eu tô ouvindo aqui, ó, que essa van agora vai ter
Gelato Lucy. Já peguei o contato da Fernanda. Isso. Já falei pra ela. Vai ficar ainda mais saborosa. Olha, É. ela já falou como funciona. Agora eu quero que você fale, Fernanda, como funciona. Posso adquirir essa minha torta? Ela é personalizada ou você dá o leque de opções que eu posso escolher? Então, o sorvete eu cheguei aonde que eu vou adquirir, eu vou comprar e também entrega por algum aplicativo. Conta tudo pra gente aí Perfeito. desse mundo da distribuição desse sabor. Perfeito. A gente tem, é tudo produção própria, então é um sorvete artesanal, tudo que a gente vende, além dos sorvetes, a gente tem pipoca gourmet, sequilho, brownie, a gente tem alguns outros itens que a gente produz. E a gente tem 3 pontos de venda, né? 3 lojas. Tem uma no Rio Vermelho, uma na Graça e uma agora que participou da Casas Conceito, ali em frente à praça do Elevador Lacerda, que vai ficar permanente, então ela permanece. E a gente tem essa opção da pessoa ir até a loja, escolher o que ela quer e comprar e consumir na loja ou levar para casa, tanto potes quanto tortas. E a gente tem também a opção de entrega própria. A gente tem um WhatsApp que está nas redes sociais aí que a pessoa pode fazer um pedido para entrega ou retirada em alguma unidade. Ele fica no @gelato. Isso, @gelato.luce, Luce. Luiz, em italiano. E a gente também tá no iFood. Então, a gente tem entrega própria, a gente tem entrega via iFood, a gente tem a opção das 3 lojas. E a pessoa, assim, a gente tem mais de 50 opções de sabores. Então, às vezes, a gente não tem todos os sabores em todos os tamanhos disponível nas lojas. Então, quem tem um evento especial, quer uma torta, a ideia é sempre encomendar com antecedência para garantir, né, o sabor que você quer. Principalmente essas datas comemorativas. Igual a gente tem agora Natal chegando. Então, eu fico falando muito para as pessoas, garante logo, porque a demanda está grande de pedidos. Isso, numa capacidade máxima de produção, que a gente tem espaço de freezer limitado. Então, nem que a gente queira, não tem como produzir mais. Você, para eventos, o casamento, 15 anos, a gente faz. Você não tem um carrinho, mas você tem os coolerzinhos maravilhosos, né? A gente tem uns coolers que é bem legal, que às vezes, assim, mas do meio pro final de um casamento, aí chega o garçom lá distribuindo, é um sucesso. Ou em aniversário também, ele pode ficar ali em cima da mesa, ou pode distribuir em bandejas também, se a pessoa não quiser o cooler. E o cooler, ele é sem custo. Então, a pessoa, a partir de 30 potes que ela compra, ela pode usufruir do cooler sem nenhum custo. A gente maravilhoso. presta. Quer ver o cooler, gente? Tá lá, @gelatos.lucy, e você vai ver todas essas delícias, essas tortas, tudo que Fernanda tá falando. Úrsula, diz aí o @ da Salvitur e diz ao pessoal aqui de casa como a gente pode fazer esse translado, como a gente pode fazer esse passeio de escuna, de lancha que você falou. Maravilha. O nosso @ é @salvitur_receptivo. Sigam aí, lá tem todas as imagens, os vídeos. Nós temos também o Cruzeiro das Águias, que é o passeio de lancha que a gente sai também todos os sábados aqui na Bahia Todos os Santos. À tarde, tá? A gente embarca ali às 14 horas na Bahia Marina, naquela lancha exclusiva. A Rita, inclusive, já é minha convidada. Vamos marcar um dia. Vamos. Daí também. Nesse verão tá prometendo. Temos lá também todo o contato para vocês entrarem em contato e pegar para a parte de receptivo de van, seja para um show, seja como a Rita falou, às vezes você vai fazer um evento que é lá em Guarajuba, na Praia do Forte, em Feira de Santana, aonde for o seu evento, nós somos a opção de receptivo e de logística para vocês. E a Escuna Gospel tá aí, dia 14, Sal da Terra, nós estamos saindo novamente, como eu falei aqui anteriormente, com bebidas open bar inclusa, não alcoólica, bem geladinho, o barman faz ali pra gente na hora. Tá tremendo. Passamos o dia em Taparica, saímos às 9 da manhã do Terminal Náutico, em frente ao Mercado Modelo, e retornamos às 17h30. Espero vocês lá. Olha, que delícia. Olha, falei com o pessoal de casa para fazer encomenda rápido para o Natal, não é isso? Isso. E um ponto muito importante, nosso produto, ele é sorvete. Então, a torta, ela tem uma validade de 120 dias. Você pode pegar ela hoje e já deixar no freezer e consumir no Natal. Então, você pode evitar aquela agonia de correria, né, de véspera de Natal, que tem que resolver 1000 coisas. Então, a gente fala muito isso para as pessoas. Compra logo. No WhatsApp tem um cardápio, envia? A gente envia pelo WhatsApp, tem no Instagram também. Então, as pessoas podem se antecipar e ter um problema a menos, né, para a véspera do Natal. Já compra, deixa no freezer, tira 5 minutos antes de servir, que ela vai estar
perfeita para consumo. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Que lindo legado, né? Que lindo servir. Um com sabor, né? Um sabor de memória, de afetivo. Né? E outro com sabor de acolhimento, né? Porque eu chego e eu já recebo aqui o acolhimento todo de Salvador através da Salve Tu. Nossas próximas, ou nosso próximo, Gente, tem um homem, benções entre as mulheres? Muito obrigada, Fernanda. Obrigada. Úrsula, gente, sucesso. Sei o quão desafiador a mulher empreender, os olhares, os comportamentos, mas vocês estão aí caminhando, meus amores, né? Os desafios estão ali, mas vocês estão ali enfrentando com sabedoria e conhecimento. Então, sucesso total. Amém, obrigada. E vamos agora com Jorge Ribeiro. Vamos falar sobre estética. E também vou falar sobre reiki. Gente, voltamos, saímos de um papo extraordinário e vamos para outro extraordinário, que é Jorge Ribeiro. Vamos falar sobre estética, vamos falar sobre a reiki, né, Rita? Todo esse processo. E homeopatia também. Homeopatia também. Tem uma coisa muito interessante que a estética alinhada com, especialmente, gente, a pele negra. É algo assim que ele tem propriedade de fala, de experiência, de vivência e conhecimento. Jorge Ribeiro. Quem é Jorge Ribeiro? Olá, gente, bom dia. Muito obrigado pelo convite, né? Bom, eu sou um profissional da área, né, de estética já há algum tempo e que procurei, dentro desse movimento, associar algumas técnicas que poderiam valorizar o trabalho que eu já faço, né? Então, o Jorge Ribeiro é esse profissional que a cada dia busca informações novas, né, para oferecer a esses pacientes, né? Especificamente hoje eu tenho muito voltado, tenho trabalhado assim, muito voltado essa questão da pele negra, porque eu acho que ainda existe muito pouca informação, né, dentro da área em relação a isso. Aí, a questão de pele negra, quais são os conhecimentos que a gente não tem, as informações de um cuidar melhor da pele negra? Quando a gente fala de pele, tez, tudo é tez. Não, mas tem ali uma questão da melanina, que pode ser mais, menos, né? Tem um cuidado. Então, porque a gente tem essa questão da pele negra, ela é mais cheia de colágeno, parece, porque a gente fala não envelhece com a facilidade da pele branca, né? A gente já tem isso, mas não é só essa vantagem, também tem desvantagens e por isso tem que ter um olhar de cuidado. É isso? Isso. E aí você me colocou numa situação em que eu tenho que responder várias questões, né? Que estão envolvidas, né, Rita? Então, assim, basicamente, as pessoas costumam dizer, na verdade, que não existe uma preocupação com a proteção da pele negra. Isso não é verdade. Existe uma produção maior de melanócitos, né, de melanina, né, em que deixa a pele negra com uma certa proteção natural, né? Mas isso não quer dizer que ela não tenha que usar um filtro solar, que ela não tenha que usar um sabonete específico para fazer o processo de asepsia, né? Que ele tenha que usar um hidratante, né? Então, assim, é de fundamental importância esses cuidados também, né? O sabonete, nessa questão da limpeza, o protetor solar e hidratação para dar uma aparência melhor à pele, né? Eu soube que, eu não sei se é mito, mas a pele negra ela tem tendência a ter aqueles pontinhos, né, parecendo umas pintinhas, né? Sim. No rosto, né? Sim, sim. Os sinais, de modo geral, né? Que aparecem muito, os cloasmas, as manchas, né? Elas aparecem muito também, fixam muito. E principalmente a gente vivendo no país tropical, na época agora, por exemplo, que começa a questão do verão. Então, volto a falar a necessidade, por exemplo, diária, né, do filtro solar. E tem uma coisa que é bem interessante, Rita e Dai, não é só a questão, por exemplo, solar, né, do sol. Essas luminárias que a gente tem, de modo geral, também, né? A questão, por exemplo, da luz que você tem no celular, se você fica muito tempo, né? A questão, por exemplo, da utilização, alguns profissionais, os dentistas, de modo geral, eu pude perceber isso no decorrer da minha história, que pelo contato com a lâmpada muito próxima, eles acabam desenvolvendo também as manchas, de um modo geral. Sim. Por isso que é importante mesmo que você tenha no dia chuvoso, no inverno, e que fique em casa, e hoje a gente vê muita gente trabalhando em casa, com essa questão
do home office, né? Sim. Então, assim, há importância também, mesmo estando em casa, de usar um filtro solar, de ter uma proteção solar. E uma proteção solar, Jorge, qual o número, né, que as pessoas ainda têm essas questões de 30, é o fator 30, é o fator 50 para a pele negra? Existe, na verdade, uma história comercial muito forte, né? Sim. Eles falam de uma proteção total, de uma proteção 80, isso não existe, de fato. A questão da cosmética vem lutando para cada dia conseguir uma proteção maior, né? O que a gente tem de verdade hoje no mercado, uma proteção, por exemplo, no máximo 45%, 50%. Né? Essa é a proteção. E essa proteção, na verdade, ela difere do tempo que você vai, do local que você vai se expor também, né? Por exemplo, você precisa de uma proteção maior quando você tem um contato mais íntimo, quando você está no veraneio, quando você está na praia, né? Mas em casa, por exemplo, você pode usar uma proteção menor. Sim. Levando em consideração de um modo geral e pensando, por exemplo, que essas peles das quais eu estou falando, elas não estão manchadas. Sim. Porque se elas estão manchadas, aí o protocolo é diferente. Entendi. E aí você precisa de orientação de profissional para estabelecer exatamente que proteção você vai usar. Aí, nesse caso da pele negra ou de peles, a homeopatia entra em algum fator? Na verdade, assim, existem algumas pomadas e alguns cremes, na verdade, né? E algumas substâncias, por exemplo, que são utilizadas nesse sentido. E a gente pode entrar também com a questão da fitoterapia. Né? Hoje já existe uma pesquisa muito séria, laboratórios muito credenciados, né? Que estão muito voltados para essa questão da pesquisa, do que diz respeito aos ativos na pele negra, utilizados na pele negra, né? Porque, na verdade, essa questão é muito nova. Essa questão de falar, por exemplo, está muito ligada à questão do poder econômico, né? Então, a gente, assim, eu que sou um profissional durante muito tempo, a gente sempre teve, assim, eu sempre senti a necessidade muito grande de ter produtos específicos, mas aí a indústria não se preocupava com isso. Mas hoje, como aumentou o poder de compra do povo negro, então, assim, a gente percebe que existe toda uma preocupação de pesquisa nessa área, né? Então, a gente hoje houve um band-aid que se usou muito, né, na cor da pele. A gente vê, por exemplo, a bailarina famosa Ingrid Silva, né? Que hoje ela tem uma sapatilha específica para cor. Então, assim, com a cosmética não é diferente. Eu lembro de uma época, na verdade, que se pensava em maquiar uma mulher negra era um problema, porque não tinha cosmético para ela. Então, ela colocava 2 potoques, né? Do lado e era o que tinha para ela. Hoje, ainda bem, e nesse sentido, a maquiagem cresceu consideravelmente. Então, você tem hoje, graças a Deus, muitos produtos específicos e está se vendendo muito, é a prova disso, né? Essa questão do poder de compra, e está se usando muito, né? E mulheres de todos os tons, porque, na verdade, todas precisam, né? E merecem ficar bonitas. Perfeito. Loiras, brancas, ruivas, enfim, todas elas. Todas as peles sadias. Todas as peles sadias e bonitas. Perfeito, né? Essa questão da estética, Jorge, qual um procedimento agora no verão mesmo que deve ser feito, assim, que a mulher necessita fazer? Qual você recomenda? A gente volta a falar sempre a mesma coisa, né? Essa questão do uso do filtro solar, da questão da limpeza, né? De um sabonete específico para fazer esse processo de limpeza, porque com essa questão do verão, e a gente vive, por exemplo, no local onde a grande maioria das peles são oleosas, mistas e com tendência a oleosas. E aí as pessoas acham, na verdade, que elas precisam lavar muito a pele. Sim, fazer um peeling. Não é bem assim. É preciso lavar pouco e com muito cuidado. E não utilizar desses recursos que a gente encontra por aí. Bucha vegetal, esponja, não. Tem que se fazer, por exemplo, essa questão da limpeza de uma forma muito suave. Né? E uma segunda importância que a gente dá, por exemplo, nessa questão do cuidado, é a questão do tônico, né? Porque ele vai continuar fazendo essa questão da limpeza, né? E vai tonificar a pele. Equilibrar a questão do pH, porque você, que é o potencial de hidrogênio, no início com o sabonete você deu uma certa agressividade, promover uma certa agressividade, então você usa o tônico para isso. E por fim, o hidratante com filtro solar, né? Hidratante que a gente imagina que é um veículo que vai manter a capacidade hídrica da própria pele e roubar da atmosfera moléculas de água. Então, assim, isso é um veículo, mas isso
diz também que para manter essa capacidade hídrica você tem que beber água. Então, assim, o hidratante mais barato e de fácil acesso que a gente tem é água. Então, a gente precisa beber muita água, né? Ou não muita, mas assim, a necessidade em função, por exemplo, do volume corpóreo do indivíduo, né? E, Jorge, todos esses procedimentos que você faz, né, são vários no currículo mesmo. Você faz palestras, cursos, atendimentos, qual local? Exatamente. Eu faço palestras, cursos e atendimento também, né? Enfim. A gente pode lhe contactar. Pode ser, exatamente. Cidade, Jorge, eu quero Salvador, você aqui em Valença. Aqui, né? Quero Assim, Santo Antônio de Jesus. Em qualquer lugar, estou disponível. Palestras. Disponível. Mas você atende espaço físico, Jorge? Atendo também no espaço físico. Onde fica seu espaço físico? No Centro Empresarial Iguatemi. Nossa. Aí como é que a gente pode marcar com você? Através do telefone. Mas tem lá o telefone no seu Instagram? Tem, exatamente. Então a gente chega no @Jorge Ribeiro, Instagram, Estética Underline ou reto, @Jorge Ribeiro. Estética Integral, né? Estética Integral, exatamente. E aí nesse arroba a gente tem lá o WhatsApp, a gente vai direto. Exatamente. Lá a gente pode marcar, e a gente vai marcar, ou então também convidar você para uma palestra, né? Isso, exatamente isso. Faz cursos, Jorge? Na verdade, durante 10, 12 anos, eu dei curso de estética profissional, formação profissional, né? E eu sou muito vaidoso com o meu trabalho e aí a gente percebe que, de modo geral, as pessoas não muito interessadas em aprender, elas querem uma receita de bolo, né? E aí eu acabei, na verdade, não dando mais, aí veio a questão da pandemia, aí eu parei. Mas eu tenho montado, tinha um curso de estética de formação profissional, né? Com todas um curso, inclusive, que eu idealizei, né? Que eu imaginei quando comecei, na verdade, como é que seria a formação de um profissional na área de estética, né? Então, aí eu montei nesse sentido, e essa questão da informação, que é fundamental, da cosmética, das suas bases, para você saber exatamente o que você vai indicar e de que forma você vai falar de cada produto, né? Que é um curso, inclusive, de uma especialização que eu fiz fora, na Alemanha, né? E que me habilitou, na verdade, para fazer isso. Ok, perfeito. Jorge, muito obrigado pelas suas informações, pelo seu servir. Muita gente assistindo a gente, não só Salvador, Bahia, mas Brasil e mundo também. A gente tem muito Portugal aqui, a gente tem Estados Unidos, pessoas que seguem a gente, Argentina. Aqui tem todo mundo. Então, chegou aqui em Salvador, gente, olha, Jorge Ribeiro para cuidar da sua pele. Também aí sua calma, né? Equilibrar seus chakras, porque ele tem aí a homeopatia. Ele também tem reiki. Gente, é corpo e alma. É pele e alma. São as duas peles, né? A espiritual e a material. Muito obrigada, Jorge, pela sua presença. Eu que agradeço a vocês duas, né, pela oportunidade, né? Rita, parabéns. Daiane também, um trabalho tão bacana, tão necessário, né? Essa questão das informações que a gente possa passar para o público. E para vocês, um abraço grande e muito obrigado. Obrigada a você, né, Dai? Jorge Ribeiro, obrigada. Gente, com propriedade aqui, falar de estética, falar de... Tem outro nome aqui, cosmetologia. É com ele. Então, contate aí as redes sociais. Vai estar aqui na tela, aqui, ó. Jorge Ribeiro, a estética integrada, integral. Acesse, vocês vão encontrar lá no Instagram. E agora, Rita, agora é o seguinte, Dai, deixa eu te falar que a gente já tem 2 quadros aqui meu amor, maravilhosos. Olha, quem vem agora é Silvana, com papos de venda, e logo em seguida ela, nossa Ari Silva, com saúde integrativa. O nosso podcast está muito especial. Eu estou recebendo a Adriana Almeida no nosso Café com Propósito e o Papo de Vendas, é claro. A Adriana, que é especialista em mulher e criou um método chamado Elas no Topo. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, em bater esse papo legal sobre empreendedorismo feminino. Que coisa boa, que sorriso lindo. Dri, me conta, você está revolucionando aí o nosso mundo feminino. Como é que funciona Elas no Topo? Elas no Topo não é um projeto, é uma decisão. São mulheres que estão acostumadas a trabalhar no improviso, e aí eu criei essa comunidade. Dentro dessa comunidade, a gente trabalha uma metodologia que ajuda a mulher a quebrar crença limitante, a questão do merecimento e da autossabotagem, que é o que faz a mulher travar no desenvolvimento e na escala do seu negócio. Uau, Adriana, como surgiu essa vontade?
como vem essa essência de você transformar vidas? Porque eu sei que você realmente é especialista. Você bate o olhar e você já tem ali um histórico, um raio-x da mulher que está com você. Sil, eu sempre ocupei espaços masculinizados. Os meus negócios são muito voltados para o público masculino. E isso, com o tempo, foi me gerando muita angústia, porque tem mulheres com potencial muito grande, tem mulheres que têm negócios que não conseguem escalar, porque empreender aqui no Brasil, no geral, já é muito difícil. Para a mulher, então, primeiro que a gente começa que os créditos é mais difíceis para as mulheres. Então, a ideia de começar a fazer diagnóstico em negócios femininos e tentar trazer essas mulheres para o lugar delas, que é no topo, fazer elas mudarem de decisão, virar a chave da sua vida, é um desafio para mim. Uau, e a gente estava ali nos bastidores e você comentou que quantas mulheres olham para você e diz que depois da sua imersão, dos seus treinamentos, elas mudaram de vida. Como é que você se sente mudando tantas vidas? Eu fico muito feliz, é de fato a sensação de estar cumprindo o meu propósito. Porque chega um momento na vida da gente que não é só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, lógico, mas tem momentos que a gente precisa ajudar, e principalmente quando a gente vem de onde eu vim, que é um lugar assim de muito desafio, de que eu tive que me masculinizar muito para poder sentar em certas rodas, principalmente quando eu entrei no mercado onde hoje o 90% do meu negócio é masculinizado. E as mulheres, infelizmente, ainda estão para trás, porque 90% do empreendedorismo feminino hoje é ligado ao microempreendedorismo. Então, as mulheres têm muita dificuldade e muitos desafios em relação à escala, ao crescimento profissional, porque a mulher já em si, ela carrega a questão da tripla jornada. Então, empreender é muito difícil, porque, além de tudo, ainda tem uma guerra interna, que é o emocional. Exatamente. Você estava falando que tudo parte da mente. É sobre a mentalidade. Qual é a maior mentira que uma mulher, quando você vai fazer o treinamento com ela, que ela fala para você e você detecta que ali está o grande erro? Que ela tem que escolher o que fazer. Às vezes eu chego no negócio e a mulher diz assim, não, eu tenho que escolher. Ou eu vou ser mãe, ou eu vou ser dona de casa, ou eu vou fazer o meu negócio. Então, às vezes a gente está acostumada com essa questão da crença limitante. É o que eu falo do merecimento. Então, elas às vezes partem do princípio de que ela não é merecedora daquilo. Que só em ser mãe ou dona de casa ou empreender, só empreender é o suficiente. E hoje, dentro da metodologia e dentro da comunidade, eu trabalho a questão da rotina planejada. Que se a gente conseguir se adaptar e a gente conseguir se planejar de forma estratégica, a gente consegue alavancar o nosso negócio e a gente consegue, sim, desenvolver todas as nossas habilidades. Uau, Adriana, e você tem uma história incrível. Você desce pra gente ficar aqui o dia inteiro conversando com você, a noite inteira, porque eu sei que você tem a história do panfleto e você criou também a sua metodologia. Como é que funciona, Adri? Eu comecei a trabalhar muito cedo, Sil. Eu comecei aos 13 anos de idade. E eu comecei distribuindo panfleto em sinaleira. Então, foi daí que surgiu o nome da Masterclass, do panfleto ao topo. Só que aquele lugar, eu sabia que teria que ser transitório. Mas eu sempre acreditei que o lugar que eu queria chegar, eu só chegaria com os estudos. Então, eu sempre busquei estudar muito. Eu não tinha outra opção. Eu entregava panfleto e estudava. Mas o que me levou, de fato, a buscar o crescimento foi justamente a questão do não conformismo. Então, eu não queria e não me sentia dentro daquele padrão. Era um padrão que eu precisava quebrar até para poder desenvolver os que vinham atrás na minha família. Seriam as minhas irmãs, porque fomos pais e mães de nós mesmos. Então, a minha vida começou aos 13 anos no panfleto. Então, eu costumo dizer, se eu conseguir, dentro de todas as dificuldades, dentro de todas as limitações, qualquer mulher consegue. Uau, Adri, se você fosse deixar agora uma mensagem para quem está assistindo esse podcast, para uma mulher que precisa realmente se levantar e virar a chave, o que você diria para ela? Não desista. Primeiro, vença os seus medos. Não deixe que pessoas que não construiu nada determinem o seu espaço. Não
Cale a potência que tem dentro de você. Não deixe que os medos, que as frustrações, que o lugar que você se encontra defina a sua vida e os seus sonhos. Isso é muito sobre mesas. Em quais mesas você tem sentado? As mesas, eu costumo dizer que a ambiência é tudo. Ambiência é tudo. E a questão da mente também. Se você acha que aquela mesa que você está é o seu lugar de escalar, aquilo ali vai formar ou deformar você. Então, você tem que se apegar no negativo para poder lhe formar e, quando chegar no positivo, não deixar que a sua história de vida lhe deforme, porque destrói o seu emocional. Então, tem que andar tudo paralelo. O seu crescimento com a sua mentalidade e os seus medos. Primeiro você tem que vencer os seus medos, porque geralmente mulheres que escalam, toda mulher que escala tem uma história de superação. E às vezes essa história de superação chega em um determinado patamar que ela começa a pesar. É o que eu digo que é aquele peso que a gente acha que tem que carregar ao longo da vida, os nossos traumas, os nossos medos, as nossas frustrações. Então a gente precisa se libertar disso, para que a gente saia da mente da escassez. Porque dinheiro é energia. Com certeza. Dinheiro é energia. A gente tem que partir desse princípio. Foi daí, quando eu passei a entender que eu precisava tirar o peso que eu carregava, que eu precisava liberar o perdão, que eu precisava me colocar no lugar que eu queria chegar, aí eu comecei a virar a chave. Essa questão de liberar perdão é muito forte, não é, Adriana? Ela libera um leque de possibilidades e bênçãos que vêm para a tua vida quando você libera o perdão, porque é sobre você. Por mais que você tenha sido ferida, tenha sido machucada, quando você libera, você vive mais leve. Sim, com certeza. O perdão, ele é libertador. Não só para a pessoa que perdoa, para você também. Porque às vezes você fica com aquela energia presa, você fica com aquele passado, aquele ciclo que você não fecha na sua vida, por conta que você vive amarrada em não perdoar. Adriana, você acha que isso interfere muito na vida próspera das mulheres que chegam para você para fazer a sua mentoria? Você tem detectado muito sobre isso, sobre esse déficit, esse problema de não liberar o perdão e por isso a mulher não consegue prosperar, desenvolver? Não somente se o liberar o perdão em si, é você se despir dos seus traumas e dos seus medos, porque às vezes as mulheres, primeiro elas precisam começar, se provar, se autovalidar. Então, já é um caminho de peso muito grande para poder você conseguir, de fato, galgar o que você quer. Então, assim, quando você acaba que você se veste numa armadura tão pesada, que as coisas acontecem e você não enxerga. Então, você começa a andar em círculo. Chega um patamar que as coisas não acontecem. Você tem a sensação de que você trabalha. E não flui. É como se estivesse com a venda nos olhos. Exatamente. Mas porque você foca tanto no problema que você não esquece de ver as bênçãos. E muitas vezes o milagre já está ali na sua frente e você não consegue ver pelo medo e pelas frustrações. Adriana, que coisa incrível falar com você. Que bacana. Quanta bagagem. Agora me diz, quem está assistindo a gente, como é que faz para te encontrar? Para ser mentorada por você, para participar dos seus métodos? Dia 9/12, eu vou lançar uma imersão do Panfleto ao Topo. É uma imersão 100% gratuita. Lá, eu vou ensinar métodos que vai ajudar vocês, mulheres, a destravar o seu negócio, destravar a sua mentalidade, as suas crenças limitantes. E dali, você já vai sentir que vai dar uma virada de chave. Uau, e como faz para se inscrever? Como te encontra? A sua rede social, passa pra gente. Adri.Almeida Oficial. Lá na minha rede social tem um link de inscrição totalmente gratuito. Uau, Adriana, muito obrigada. Você é maravilhosa. Eu fico muito feliz, obrigada pelo convite. Que Deus te abençoe sempre. Deus te abençoe, obrigada. Vem com a gente, porque nosso podcast não para por aí. Continua. Olá, sejam todos bem-vindos e todos bem-vindas a mais um quadro da Saúde Integrativa. Falar sobre o despertar da consciência, sobre aprendizado, sobre expandir também é a missão do nosso podcast Saúde Integrativa. Eu sou a Auri Silva, mentora de mulheres e terapeutas integrativos e estou aqui para expandir também a consciência com cada convidado que segue a essência da saúde integrativa.
E hoje eu recebo aqui na dependência da Rede Band um play de sucesso, um gigante na área de palestra, de comunicação, para falar sobre integralidade, saúde, psicologia na saúde e trazer também o seu livro, que ele traz com muito carinho, com muito aprendizado para nós se conectar com o aprendizado. Claro, se você praticar. Seja muito bem-vindo, Pedro. A casa é sua. Fique à vontade para se apresentar, dizer quem é Pedro, qual a missão que ele traz, qual o propósito desse livro para as pessoas. Obrigado. Antes de tudo, gratidão enorme por estar aqui nessa casa, né, no Café com Propósito e particularmente com você, Auri. Obrigada. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou psicólogo, treinador emocional comportamental, escritor, mentor. Assim, eu faço muita coisa, né, mas sempre com aquele propósito de contribuir para que pessoas e empresas se conectem com sua melhor versão para gerar resultados extraordinários. Então, esse é meu propósito principal de vida. O e aí seu Ikigai, né? O meu Ikigai, né? Algumas pessoas não conhecem essa palavrinha, mas é uma palavrinha de origem japonesa do arquipélago de Okinawa, que significa razão de existir, né? Razão pela qual eu acordo pelas manhãs, né? Sim. É o propósito. E eu faço isso de diversas formas, entre elas, né? Escrevendo também o livro. Comunicação e escrita. E atualmente eu estou lançando meu segundo filho, né? Sim, esse filho querido, gente, eu estou embebecida com esse livro. Já adquiri o meu. Esse livro, ele gerou aí 8 meses, 9 meses, mais ou menos, quase uma gestação. Quase uma gestação, uma Paris. gestação, Sim. mas ele é uma vida, né, de caminhada. Sim, você traz expertise para a gente poder estar em estado de consciência e levar com mais assertividade a nossa comunicação. Anteriormente a esse livro, você lançou o livro Escuta Positiva, Sim. que a edição já acabou, né? Esgotou. Já esgotou. E aí você traz agora a metacomunicação. Queria que você falasse o que é metacomunicação e como a gente usar isso na nossa comunicação como um todo. Perfeito. A metacomunicação, ela é um processo de expansão de consciência em cima da comunicação em si. Porque ela tem uma tríade, que ela tem a escuta, né, que eu trouxe um pouco dela no meu primeiro livro, Escuta Positiva. O processo de ausculta, que é a gente escutar para dentro, escutar nossos pensamentos, escutar nossos sentimentos, olhar para dentro da gente. E a comunicação consciente. Então, esse tripé. E tem o fator fundamental da metacomunicação, que é o desenvolvimento do eu observador. Sim. Porque nesse momento a gente está aqui no processo, eu estou falando, você está escutando, então eu sou o emissor, você é receptor. Só que nesse momento que eu estou falando, enquanto eu estou falando, vira e mexe, eu me observo para eu fazer ajustes nessa comunicação. Né? Então, não só observo o que está acontecendo dentro de mim, como também o contexto e também os feedbacks que o outro vai dando, né? Os olhares, os acenos, as microexpressões. Gestos, né? Perfeito. Então, tudo isso vai me ajudando a modular a minha comunicação. E tudo isso fica muito mais assertivo, né? Quando você começa a observar os sinais, Perfeito. que é para além da fala, Isso. né? Porque a comunicação é para além da fala. E você traz isso nesse livro com muita clareza, para que a gente possa ter esse estado de consciência. Isso. E você tem uma técnica que você usa, além de ser profissional de Mindfulness, você também traz essa técnica para acessar esse estado de presença. Perfeito. Quero que você fale um pouco sobre essa técnica, como a gente faz para acessar. Ótimo. Você já fez isso comigo lá fora. Ótimo. O Mindfulness, eu já conhecia antes e tal, mas quando eu fiz minha pós-graduação em Psicologia Positiva, eu tive a honra, né, de ter como professores a professora Tamara Russell, que é um dos expoentes do Mindfulness no mundo, e o professor Tiago Tatum, que também que é outra fera. Eu faço até supervisão clínica de Mindfulness na psicologia clínica com ele. E aí, a doutora Tamara trouxe essa ferramenta, né, que é a pausa transicional, que realmente mudou minha vida. Eu posso lhe falar que é algo assim que eu pratico todos os dias, né, já faz parte do meu dia a dia, que são 3 etapas. Primeiro, eu concluo o que eu estava fazendo, né? Então, por exemplo, antes daqui a gente estava, digamos, tendo um papo descontraído de algum assunto. Então, eu encerro aquilo, eu fecho aquelas janelinhas, né? Digo, ó, a gente estava falando sobre isso, ponto. Aí eu respiro, né? Eu me conecto com esse meu estado de presença e aí eu me pergunto, e o que é que eu vou fazer agora? Então, poxa, eu vou pro podcast, né? Com a Auri, a gente vai falar sobre tais e tais assuntos. Então, perceba que eu entro na atitude de... Né? Então, eu me torno consciente ali do meu estado de presença. De cada estado que você se encontra. Perfeito. E presença gera performance.
Perfeito. Nossa, gente, Pedro Cordier falando sobre presença, comunicação e resultados. E tudo começa quando você tem um estado de consciência. Uhum. Estado de consciência para você acessar esse poder. Perfeito. E aí a relação desse livro com o livro Escuta Positiva é bem parecido, né? Porque assim, você traz esse poder da escuta e você traz esse poder também de comunicar, não só através da fala, mas dos seus gestos. Sim. E eu quero que você me diz para os dias atuais, o que a gente precisa para a gente poder escutar e observar esses detalhes, que às vezes passa tão desapercebido. Sim. Agora o celular, a rede social, a gente perdeu essa conexão desse estado de presença. É verdade. Tem uma pergunta de consciência que eu faço sempre, né? Que é, o que eu estou fazendo agora Sim, e onde estou agora? Eu falo sempre, porque às vezes a nossa mente está em outro lugar, né? E a nossa casca está aqui. sim, Então, às vezes, a gente está aqui, mas a cabeça está em outro canto. Então, a gente precisa fazer essas conexões com o aqui e agora, né? sim, Então, onde estou agora? Poxa, eu estou aqui num podcast, Café com Propósito, com a Uri. A gente sim. tá... Então, isso me traz para o momento presente. Então, as respostas que eu vou te dar é uma resposta do que está acontecendo no aqui e agora. Né? E eu vou buscar lá no passado. Não. E o Mindfulness, ele foi importantíssimo para o processo inteiro, porque quando eu fiz minha pós em Psicologia Positiva na PUC do Rio Grande do Sul, Sim. Ao final eu fiz o TCC sobre como as emoções positivas influenciam a escuta, que consequentemente influencia o aprendizado. Sim. E aí ficou tão legal que minha orientadora falou, pô, por que você não faz um livro? Sim. E aí eu terminei dali, claro que o texto de um Nasceu. TCC é uma coisa, né? Sim. Aí levou alguns meses e tal, e eu produzi o Escuta Positiva. Só que a escuta, ela faz parte do processo, Sim. né? Então aí eu falei, cara, eu preciso transbordar um pouco mais. E é diferente ouvir e escutar, né? Total. Ouvir, a gente tá usando nossas faculdades auditivas, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro e tal, mas a escuta, ela requer interesse, Sim. ela requer atenção, Sim. né? Então, de todos esses barulhos, eu escolho esse. Sim. Né? Então, é isso. Perfeito. E você percebe que é um processo de mindfulness também, Sim, né? sim. Então, eu percebi que o mindfulness casava perfeitamente. E aí até tem uma ferramenta, rapidinho, que eu gostaria de passar para vocês. Quando alguém está falando com a gente, se você escuta na nossa mente a voz da pessoa, é escuta. Mas se você escuta a própria voz, é mindfulness. Se você escuta a própria voz, é ego. Então, de novo, se a pessoa fala e você está escutando a voz dela na sua mente, você está escutando. Se você escuta a própria voz, ego. Então, e aí você desconecta. Perfeitamente, né? Se eu estou me ouvindo minhas próprias vozes aqui na minha cabeça, eu Você desconectei. saiu da conexão do outro. Então, a gente só pode escutar no momento presente. Então, eu falei, cara, escuta e mindfulness é totalmente... Não, ligado, né? totalmente interligado. E traz uma cura, né? Traz uma cura. Total. Porque realmente você entra no estado de consciência e como você falou anteriormente lá no bastidor, que entra no estado de consciência para uma ação. Isso, porque a consciência, sem consciência não gera mudança. A gente não pode mudar sem consciência. Mas só a consciência também não gera mudança. Então, o que gera mudança? A ação. Então, o que muda realmente é essa ponte, né, entre seu estado atual e o estado desejado, da conscientização. Eu me conscientizo e ajo a respeito. Perfeitamente. Nossa, você traz uma consciência linda para que a gente possa entrar nesse estado de presença e usar essa ferramenta a nosso favor. Sim. Né? E para além de ser palestrante, escritor e mentor comportamental, você também atende no seu consultório, né? Porque você é psicólogo clínico e eu quero saber quais são as demandas que mais ocorrem lá no seu consultório, o que realmente as pessoas hoje você vê que estão precisando desse estado de consciência, de cuidado. Hoje, 11 em cada 10, ansiedade. Nós estamos no país primeiro ranking, né? Número 1 do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, em ansiedade. Então, ansiedade e também cansaço. Sim. As pessoas estão muito cansadas, porque há um excesso de informação, né? A gente tem informação vindo de tudo que é lá do celular, 24 horas por dia, dopamina barata, né? Então, os então, alertas do celular, né? Nossa, por favor, desliguem as notificações dos seus celulares, né? Para vocês não Já ficarem tendo doses de cortisol o tempo todo, né? Sim. Então, realmente, a gente se desconecta quando a gente está, né, dando atenção a coisas que não sejam o aqui e agora. Porque a única coisa que a gente tem, na verdade, é o aqui e agora. Antes de iniciar, eu sempre tenho um mantra, que esse seja o melhor momento da minha vida. Perfeito, nossa, que lindo. Que lindo, gente, esse estado de consciência do aqui e agora, do hoje, a gente faz se conectar com o divino.
Perfeito. Porque já tem tudo lá. É. A gente só precisa acessar uma Acessar, coisa de cada vez. É verdade. E você é um buscador pelo conhecimento. Eu vejo que você é um entusiasta da sabedoria, além de ter feito 2 graduações, né, na psicologia, também no marketing. Você já tem 3 pós-graduação, psicologia positiva pela PUC e a neurociência das emoções, que você está concluindo também. Perfeito. E qual é essa importância desse profissional se qualificar dessa forma que você vem buscando? Na época de nossos pais, né, eles tinham aquela coisa de acabou meus estudos, né, encerrei os estudos. E a gente hoje vive o long life learning, né? Essa coisa da gente continuar sempre em crescimento, em aprendizado. Mas o que realmente mudou minha vida foi quando eu percebi que eu não precisava ser somente fim do aprendizado, e sim meio. Sim. Então, toda essa minha caminhada, né? toda essa caminhada contínua de aprendizado na minha vida, ela tem um objetivo, o transbordamento. Perfeito. E é por isso tantos resultados, né? Porque Graças você investe em você, você investe nas pessoas que chegam até você e você muda a mentalidade dessas pessoas que se conectam com a sua essência. E para quem está aqui, que deseja adquirir esse livro para presentear nesse Natal, como é que a gente faz para adquirir, para se conectar com você no consultório? Porque a sua agenda é muito cheia. Graças a Deus. A gente tem Pedro Cordier, graças a Deus meu nome não é Pedro tipo Almeida, né? Até mas o nome que eu uso, porque senão ficaria difícil. Mais difícil de se encontrar. Pedro Cordier. Busca no Instagram, busca no meu site também, pedrocordier.com, que lá tem os links para você adquirir essa obra. E, cara, ele é dividido em vários capítulos, muitas ferramentas. É um manual realmente de metacomunicação. Tenho certeza que vai ser muito útil na sua vida pessoal e na sua carreira. Então, para você que é palestrante, que é comunicador, que é professor, eu te indico esse livro como presente de Natal. Para você, para quem se conecta com você. De verdade, eu gostaria de ganhar. Eu já ganhei o meu. Então, você que está em casa, eu vou deixar o spoiler lá no meu Instagram também para você adquirir essa obra e se conectar. Eu queria que você deixasse um recado para a nossa audiência desse bem-estar, dessa mentalidade, desse despertar da consciência para esse cuidado para 2026. O tempo é a única coisa que a gente não tem acesso se a gente perder, né? Sim. Então é importante a gente dar toda a atenção ao nosso momento presente, que é a única coisa que a gente tem, né? Todos os dias, há mais de 12 anos, eu preciso atualizar isso, que deve ter uns 14 já, que eu falo 12. Mas há muitos anos, todos os dias eu abro o olho e agradeço por ter aberto os olhos. Nossa. Todos os dias eu abro os olhos. A primeira coisa, força nossa em comum. Sim. Abra o olho, obrigado, né, por ter aberto os olhos. Porque um dia não abriremos, né? Todos nós. E então, se conecte com o aqui e agora, viva o melhor do que você pode viver e agradeça. Naquele exato momento. E agradeça. E eu quero agradecer a sua presença, a sua contribuição. Te vi lá no Capão, você se conectando com a natureza, meditando. Tomando banho de cachoeira. Tomando banho de cachoeira. Hoje eu tive o privilégio de entrevistar esse play de sucesso. Foi meu professor. E está aí expandindo esse transbordo de conhecimento, se conectando também com a sua essência, porque a gente só dá o que tem. E eu finalizo esse podcast de hoje com a palavra gratidão. Gratidão é a palavra de ordem para todas as coisas. Não gratidão só pelo que você tem de bom, mas por todas as coisas que te acontecem. Porque é exatamente como teria que acontecer. Perfeito. Então, nós brindaremos aqui 2026. Com essa kombucha. Com essa kombucha da Joína, lá de Presidente Tancredo Neves, com muita gratidão. E é um livro, né, que nasceu esse filho aí de 9 meses, com muita gratidão também e aprendizado. Né? Ele fechado é apenas um livro, e ele aberto é um conhecimento expandido. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. E a casa é sua, volte sempre. Que assim seja, um prazer enorme estar aqui e sempre que convidado estarei aqui. Obrigada. Deus te abençoe. Amém.